Olá a todos, sejam bem-vindos ao Conversations, o primeiro episódio do podcast da Autónoma Coms. Eu sou o Sail, vice-presidente da Autónoma Coms, Eu sou o Ricardo, sou o presidente da Autónoma Coms. e nós estamos aqui hoje para explicar-vos algumas coisas sobre a Júnior Iniciativa, que é a Autónoma Coms, a primeira Júnior Iniciativa da Universidade Autónoma de Lisboa. E eu queria começar por pedir ao Ricardo para explicar um bocado, pedir e perguntar-te o que é a Autónoma Coms e em que é que se insere. Bom, a Autónoma Coms, no fundo, é a primeira junior iniciativa da Universidade Autónoma de Lisboa, e tal como tu sabes, exatamente esta ideia nasceu mais ou menos em agosto, quando nós os dois começámos por pegar e achámos que havia uma necessidade de, no fundo, criarmos algo que fosse dos estudantes para os estudantes, e não só. Também uma forma de conseguirmos mostrar aquilo que nós aprendemos no nosso curso e desenvolver as nossas atividades práticas, por assim dizer. Porque existe, na minha opinião, e acho que nós próprios já tínhamos os dois falado sobre isso, existe muita limitação daquilo que aprendemos dentro da aula e tão cedo não conseguimos, no fundo, ter um contacto com o mercado de trabalho e não conseguimos, de facto, por assim dizer, aplicar os nossos conhecimentos. E nós, exatamente por sermos um pouco mais jovens, temos uma visão completamente diferente de pessoas que já estão no mercado de trabalho há imenso tempo. Portanto, achámos que seria uma excelente opção, no fundo, tentar criar esta iniciativa dentro da Universidade Autónoma de Lisboa, uma vez que não existia nenhuma junior iniciativa ou nenhuma junior empresa dentro da Universidade Autónoma de Lisboa. E dessa forma decidimos assim criar a Autónoma Coms, que no fundo é uma junior empresa, ou uma junior iniciativa por agora, que se foca exclusivamente em consultoria de comunicação. Como tu sabes, a ideia nasceu em agosto, quando nós os dois Sim, pegámos naquela primeira ideia de ok, vamos tentar formalizar um contacto com a Junior Enterprises Portugal, e dessa forma decidimos assim começar a trocar alguns contactos, algumas ideias com a JE Portugal, que têm sido extremamente atenciosos connosco e muito prestáveis, e desde logo do início que apresentámos os nossos primeiros planos, eles tiveram imenso interesse, porque lá está, a Universidade Autónoma de Lisboa não tinha nenhuma iniciativa, como nós sim, claro. como já tínhamos percebido, e nós achamos que seria interessante e seria completamente proveitoso para nós criarmos esta junior iniciativa. Sim, o nosso maior suporte é Junior Enterprise Portugal, a GE Portugal, querendo ou não, Yeah. e eu queria te pedir para tu explicares um bocado o que é a Junior GE Portugal e como é que alguém, por exemplo, um outro aluno pode criar uma Junior Iniciativa por sua própria iniciativa. Então, a GE Portugal, ou a Junior Enterprises Portugal, é no fundo o órgão que federa todas as junior empresas e as junior iniciativas que estão em Portugal. No fundo, qualquer junior empresa começa numa fase inicial como junior iniciativa, e depois tem que cumprir alguns requisitos dentro de um plano de desenvolvimento geral, que é o plano de desenvolvimento geral que nós próprios estamos neste momento a trabalhar, para passar para junior empresa e ter de facto o estatuto de junior empresa e ser de facto federada na GE Portugal. A GE Portugal ajuda-nos no fundo a criar este tipo de no fundo, a desenvolver as nossas ideias e a desenvolver os primeiros contactos com aquilo que são a formalização e a criação de uma junior iniciativa. E dessa maneira nós assim conseguimos ter suporte e apoio para que consigamos, no fundo, transformar as nossas ideias em realidade. No nosso caso, nós tivemos, por exemplo, um primeiro contacto com o Lourenço, da GE Portugal, e que ele é o responsável pela expansão, neste caso, e dessa forma ele conseguiu dar-nos as ferramentas necessárias para nós conseguirmos formalizar a ideia e darmos continuidade à nossa ideia, o que ele foi muito prestável, muito atencioso e conseguiu-nos, no fundo, levar para a frente neste aspecto. Como é que, respondendo ainda depois àquela segunda questão que me tinhas posto, como é que um aluno consegue criar uma junior iniciativa? Um aluno consegue criar uma junior iniciativa, no fundo, tendo uma primeira ideia e entrando em contacto com a JE Portugal. Desta maneira, a JE Portugal consegue perceber se a ideia é de facto proveitosa, se existem outras junior empresas dentro da faculdade em que o estudante se insere, porque, e aqui uma parte que nós acabámos por não mencionar, todas as junior empresas, o que faz uma junior empresa ser de facto uma junior empresa Uhum, é ser gerida exclusivamente por estudantes universitários, ou claro, seja, na Autónoma Coms ou em qualquer outra junior empresa não estará alguém que já não esteja a estudar, por assim dizer, ou já não esteja, sim. no fundo, a estudar, mais uma vez, como eu disse, num estabelecimento de ensino superior. No caso, elas estão sempre associadas a uma faculdade ou uma universidade. No nosso caso, a Autónoma Com está associada à Universidade Autónoma de Lisboa, Uhum. de Lisboa, como disse,
E é isso. No fundo, é apenas ter uma ideia e ter vontade acima de tudo e compromisso em levar a ideia para a Ok. frente, como nós estamos a ter. Imagina que eu sou um aluno da Universidade Autónoma de Lisboa que não faço parte da Autónoma Commons. Tendo em conta que já existe a Autónoma Commons como Júnior Iniciativa e futura Júnior Empresa da Universidade Autónoma de Lisboa, eu posso criar outra Júnior Iniciativa? Claro que podes. Apenas tens que, mais uma vez, contactar a JE Portugal e depois, através. Peço desculpa. E como é que eu chego ao JE Portugal? Como é que eu posso contactá-los? Tu podes, através da internet, consegues ir ao site da JE Portugal, que é jeportugal.com ou .pt, Ok. se não me engano agora, há de ser uma destas, mas entras em contato diretamente com a JE Portugal, eles respondem-te de forma bastante breve, e marcam e agendam as primeiras reuniões, no fundo, para discutir a ideia, discutir de facto se a ideia é pertinente, se faz sentido Claro. avançar numa faculdade. Foi exatamente assim que nós começámos, como tu sabes. E desta forma é possível criar a ideia. Como é que alguém que esteja na Universidade Autónoma de Lisboa, por exemplo, e queira criar uma junior iniciativa, como é que consegue levar a ideia para a frente? Mais uma vez, contacta da JE Portugal e desta forma consegue assim ter uma reunião com eles, e tendo em conta que a Autónoma Commons já existe depois aqui uma questão de assinar um compromisso que de facto existe coexistência, Sim. ou de facto há uma coexistência entre as duas junior iniciativas, para que de facto se possa levar a ideia também do outro estudante para a frente, juntamente com o facto da Autónoma Commons já existir. Isto foi um projeto que começou comigo e contigo, e falaste muito bem em meados do verão do ano passado, e hoje em dia somos 17 membros. Eu queria te perguntar, na tua opinião, qual é que foi o maior desafio para ti para chegarmos onde estamos e se achas que foi recompensatório? Na minha opinião, foi recompensatório sim, e o maior desafio foi legalizar-nos e termos o reconhecimento da nossa universidade. Não digo que foi complicado, mas foi o maior desafio por causa da burocracia toda. E para ti? Partilho da mesma opinião que tu, exatamente, mas sinto, obviamente, que nós termos uma equipa muito maior também nos ajudou com isso. Nós temos uma equipa que, para muitas, na questão de muitas junior empresas, se calhar não é uma equipa tão grande. Nós, no total, mesmo a contar connosco, já somos 17. Um, e como é que eu ia dizer isto? Existe muitas vezes uma questão aqui que é posta, que é, às vezes, hum, quanto mais gente nós temos, mais qualidade também vamos ter e mais Claro. mão de obra, por assim dizer, vamos ter. Eu considero que isso não seja necessariamente verdade, porque eu acho que, e tu lembras perfeitamente nas nossas primeiras reuniões a discutir o que é que nós queríamos fazer Uhum. enquanto equipa, como é que nós queríamos expandir a nossa equipa. Eu acho que nós definimos bastante bem que queríamos ter uma equipa que não fosse tão grande, mas que tivesse muita qualidade, muito compromisso, muita vontade de trabalhar. Ou seja, o nosso processo de recrutamento passa um pouco por percebermos que tipo de qualidades é que os nossos candidatos têm, se de facto enquadram-se naquilo que é a visão, a missão e os valores da Autónoma Coms, e se de facto revêem-se naquilo que nós queremos fazer de futuro, e se de facto têm a disponibilidade e têm o compromisso que acresce juntamente com o facto de se juntarem à Autónoma Coms. Eu acho que é perfeitamente aceitável ter-se uma equipa maior, porque isso de facto existe, assim cria que haja sempre muito mais pessoas disponíveis para trabalhar em diferentes alturas, mas eu acho que a forma como nós fizemos o nosso recrutamento foi de facto proveitosa, porque conseguimos encontrar exatamente as pessoas que nós queríamos para as posições que nós queríamos. Voltando agora à tua questão, que era se foi recompensatório, eu partilho exatamente da mesma opinião como tu, como disse no início. Eu acho que todo este processo burocrático que ainda estamos a desenvolver é muito, não digo difícil, mas é muito trabalhoso, sem Sim. dúvida, porque acho que requer que haja muitas discussões entre nós, sempre aquilo que nós queremos fazer a nível interno, e dessa forma existe sempre uma linha que fica mal, uma linha que ficou por fazer, algo que se calhar não faz sentido, então vamos ter que reescrever as coisas. Mas eu acho que nós tendo agora uma equipa que tem vontade de trabalhar noutros aspectos, para nós é o mais importante, porque dá-nos a oportunidade de nós focarmos nas partes mais burocráticas e darmos também a oportunidade a que as pessoas que se juntaram à nossa equipa consigam de facto trabalhar e ter liberdade para começarem a criar as coisas a sério, que no fundo foi para isso que a Autónoma começou a ser criada, desde a organização dos eventos, da gestão da comunicação das coisas. Nós, como é sabido, nós já estamos a trabalhar, por exemplo, com o Centro de Empreendedorismo e Inovação da Autónoma, Sim. a nível interno, Tanto que que eles é são o nosso maior suporte aqui dentro da exatamente, universidade, exatamente, que era depois por exemplo. também esse ponto que eu queria chegar. Juntamente, o SEI tem sido um grande apoio para nós, e nós sentimos, obviamente, na obrigação de contribuir também para o SEI da mesma Uhum. forma que o SEI tem contribuído para nós, seja no apoio à comunicação, na criação de conteúdo, na divulgação das coisas, das iniciativas do SEI, que o SEI
pessoalmente o que eu acho é que o SEI é um departamento do Grupo Autónomo, da Universidade Autónoma de Lisboa, que não tem a promoção necessária, ou neste momento não está a ter a divulgação necessária e faz imensa coisa de valor e que de facto os alunos deveriam ter conhecimento das coisas que Falta-lhes têm. conhecimento. Exato, os alunos deviam ter conhecimento daquilo que o SEI faz, porque acho que é extremamente proveitoso, da mesma forma que nos ajudaram a criar aquilo que é a Autónoma Commons e nós estamos, obviamente, muito gratos por isso e por toda a ajuda que é feita. Por isso, sim, é recompensador, sem dúvida. Sim, e por acaso nós temos tido bastante ajuda da nossa universidade, tanto do SEI como da Associação Sim, sim. Académica e da universidade em si, na parte de divulgação. Logo que nós anunciamos como Júnior Iniciativa, logo que a Autónoma como surgiu, não podemos nos queixar de tudo porque a divulgação que recebemos foi excepcional mesmo. E eu queria também perguntar, eh, como projetos futuros, enquanto presidente e enquanto líder de uma equipa que não é muito grande, mas acaba por ser uma equipa grande para uma pessoa gerir, que projetos futuros é que tens e que projetos futuros vêm por aí? Bom, essencialmente os nossos primeiros projetos é de facto começarmos a iniciar atividade a sério de forma mais formal. Nós já estamos em atividade, como é óbvio, mas a nível externo nós queremos iniciar atividade o mais rapidamente possível, porque a nível interno já estamos a todo o gás, por assim dizer. E de facto as coisas estão a correr muito bem, já temos alguns projetos em mente, já temos alguns projetos a decorrer, como é o caso, por exemplo, Uhum. de ajudarmos o SEI, como falamos ainda agora. Um, mas acho que também aquilo que é necessário é nós passarmos para o exterior, porque nós não nos queremos limitar àquilo que é a nível interno da Universidade Autónoma de Lisboa. Portanto, está muito para breve, e sinto que as coisas de facto estão a alinhar-se e está toda a gente a trabalhar nesse sentido. Eu acho que isso é extremamente importante. Por isso, eu acho que muito em breve, uma questão de semanas, finalmente vamos poder conseguir dar o passo de começarmos a trabalhar com mais frequência a nível externo. Ou seja, essa é a parte mais importante e é a parte que mais nos agrada e é a parte que, no fundo, foi sempre o Ok. objetivo desde o início. A nível de projetos internos, nós temos, por exemplo, obviamente, como este sendo o primeiro episódio do nosso podcast, Conversations, onde o nosso objetivo com este podcast é, obviamente, trazermos aqui pessoas que sejam dentro da área de comunicação e não só, seja, por exemplo, pessoas que estão associadas à AGE Portugal, professores da Universidade Autónoma de Lisboa, membros de outras junior empresas, Sim, sim. profissionais de diferentes áreas. Nós, no fundo, queremos, se nós achamos que a pessoa tem uma história e tem, de facto, um percurso que é interessante de ser contado, nós achamos totalmente pertinente e totalmente que faz completamente sentido nós termos aqui a pessoa e convidarmos e de facto conhecemos a pessoa, não só a nível profissional, mas também a Uhum. nível pessoal, que é o que muitas vezes escapa nestas pessoas, né? Mas no fundo também divulgar as pessoas que têm boas carreiras e têm de facto bons percursos profissionais e que muitas vezes não têm esse reconhecimento e sim, no fundo conhecer diferentes realidades, porque mais uma vez é também o podcast serve exatamente para isso. Nós conhecemos diferentes pessoas, diferentes realidades e nós não nos limitarmos àquilo que existe aqui dentro. De outros projetos que vêm aí, temos as Jornadas da Comunicação, que foi proposta por um membro da equipa da Autónoma Commons, neste caso o Francisco, que é o diretor de marketing. As Jornadas da Comunicação são um evento focado maioritariamente para a comunicação. Envolve palestras, workshops, mentorias, com diferentes profissionais da comunicação que já neste momento já está em andamento. No fundo, toda a parte burocrática Sim. e organização do evento já está em andamento. Por isso achamos que também muito em breve vamos poder ter novidades a dar sobre isso. E essencialmente é isso. Também tínhamos também a parte da Feira de Empreendedorismo, também foi proposta pela Marina, que é a nossa diretora de Recursos Humanos. A Feira de Empreendedorismo alinha-se juntamente com o SEI, é no fundo também uma parceria entre a Autónoma Commons e o SEI, mais uma vez, que no fundo serve para que os estudantes possam mostrar, voltando aqui para uma primeira fase disto, existem muitos estudantes, especialmente na Universidade Autónoma de Lisboa, que nós conhecemos, até muitos da nossa turma, têm marcas e têm, seja marcas de roupas, marcas do que é que seja, de qualquer produto, e muitas vezes não têm a oportunidade de divulgar esses produtos, a não ser exclusivamente, ou melhor, divulgam esses produtos numa via exclusivamente digital, e muitas vezes não têm a oportunidade de divulgar esses produtos no meio físico. O que é que esta feira de empreendedorismo propõe? Propõe que estas mesmas pessoas que têm estes pequenos negócios, estas pequenas marcas, estes estudantes possam ter uma banca ou pequenos espaços dentro da Universidade Autónoma de Lisboa que tenham visibilidade e que possam assim mostrar os seus produtos. Isso para nós achamos que faz todo o sentido. Seria apoiar pequenos negócios, ou seja. Exatamente, exatamente. Ok. Pequenos negócios também é exatamente aquilo que nós queremos e achamos que faz todo o sentido. Autónoma Coms, ahm, no fundo, apoiar aqui, porque mais uma vez isto é uma junior iniciativa que neste momento está a trabalhar com alunos, que não é só
para o exterior, mas nós também queremos muito trabalhar para os alunos e mostrar que, de facto, com as ferramentas que nos são aqui dadas, é possível criar coisas e é, de facto, pela abordagem diferente e jovem que nós temos, conseguimos, de facto, ahm, mudarmos as coisas e, no fundo, mostrarmos lá fora no mercado. De projetos iniciais, são estes os principais que nós temos Ok. neste momento. Existem outras ideias que estão um pouco ainda por rebater, mas nós em breve iremos, no fundo, anunciar com alguma formalização Claro, prévia outro tipo de eventos. claro. O podcast Conversations faz parte de um dos nossos projetos, como é óbvio. Eu queria saber porque é que surgiu este projeto, qual o principal objetivo e também qual é que foi o membro da nossa Junior Iniciativa que propôs este projeto. Bom, no fundo, o Conversations foi uma ideia um pouco conjunta de vários membros da equipa. Ou seja, nós achávamos que seria necessário mostrarmos o que é que se passa cá dentro. Muitas vezes eu acho que esse é algo, este é um pouco uma problemática que acontece em muitas junior empresas e muitas junior iniciativas, às vezes não mostram muito os seus membros. O Conversations, no fundo, é um espaço onde os membros da Autónoma Coms conseguem trazer para aqui diferentes profissionais de diferentes áreas e conseguem, no fundo, mostrar o que é que esses profissionais fazem. Como disse há bocado, seja membros da JE Portugal, seja outros junior empresários que são de outras faculdades e que trabalham em outras áreas, mas também, lá está, professores nossos que tiveram excelentes carreiras a nível profissional, ou mesmo antigos alunos ou ex-alunos da Universidade Autónoma de Lisboa que tiveram bons percursos académicos e que neste momento estão a começar a ingressar no mercado de trabalho, também são dinâmicas que são interessantes, mas nesse aspecto eu acho que é importante nós trazermos aqui um pouco tudo. O Conversations não é especificamente para quem gosta de comunicação. É um podcast onde diferentes membros da Universidade Autónoma de Lisboa, se possível, mesmo todos os membros eventualmente, possam ter aqui um espaço onde trazem um convidado e entrevistam ou falam, têm uma conversa um pouco mais Uhum. descontraída com o convidado, porque dessa forma eu acho que é muito mais fácil e muito mais apelativo conhecermos uma pessoa que tem um bom percurso profissional, ou não só, ou que tem uma vida académica ou um percurso académico diferente, e dessa forma nós conseguimos, de facto, conhecer a pessoa, conhecer não só o que foi feito, mais uma vez, a nível profissional e académico, mas acima de tudo conhecer a pessoa, que muitas vezes ah, não temos essa oportunidade, porque às vezes vemos nas redes sociais, vemos uma pessoa em contexto profissional, em contexto, por exemplo, os nossos professores, vemos os professores mais em contexto de aula, em contexto de professores, Sim, e não sabemos o que é que há ali, o que é que há por trás da pessoa, por assim dizer. Por isso, o espaço é no fundo mostrar diferentes áreas, diferentes profissionais e acima de tudo conhecê-los a nível pessoalmente. ok. E para finalizar, eu gostaria de te lançar um desafio. Enquanto presidente da Autónoma Coms, eu gostaria que descrevesses em apenas uma frase curta a Autónoma Coms e tendo em conta os planos futuros, o trajeto que já tivemos para chegarmos até aqui e o que a Autónoma Coms significa para ti. Ui, uma frase, né? Uma Uma frase. frase. Não precisa ser muito complexo. Acho que uma frase é complicado. Mas autónoma comes, eu acho que. Eu vou dizer muitas coisas, não sei se consigo dizer uma frase, mas eu acho que autónoma comes é, no fundo, ahm, algo que quer, ou melhor, um conjunto de pessoas que sentem a necessidade de mostrar que não é por sermos estudantes universitários que nós não temos qualidades para de facto, ou que nós não estamos à altura já do mercado de trabalho. Ou seja, Autónoma Comes é no fundo pessoas e estudantes que querem mostrar-se no mercado de trabalho. Mostrar que a abordagem que nós temos no mercado é diferente de muitas empresas que já estão estabelecidas no mercado com profissionais já há anos, mas nós de facto queremos mostrar que existe para aqui e existe dentro ou melhor, dentro do contexto universitário, e não só da equipa, porque também tem muito a ver, mais uma vez, voltando aqui à visão, à missão e aos valores dos membros da Autónoma Coms, mostrar que há aqui de facto um, muito trabalho, há de facto aqui muitas ideias que merecem ir lá para fora e terem uma abordagem diferente, terem um pouco mais de atenção, mostrar que não é por sermos mais uma vez, acho que é um pouco esta frase, não fica a frase mais bonita de sempre, mas é mostrar que não é por sermos estudantes universitários que nós não temos boas ideias e que não as queremos concretizar e que não as temos e que não temos ferramentas para as concretizar. Ok, É isso. excelente. Então, este aqui foi o nosso primeiro episódio do Conversations. Nos episódios futuros, não serei eu o host, teremos outros membros da Autónoma Coms como host e outros convidados como membros de outras junior iniciativas, junior empresas, alguns professores e alguns jovens empreendedores, entre outras pessoas.
e fiquem atentos para mais episódios.